Eu não... Vamos deixar lá, né? Se tiver mais alguém ali, depois eu apareço. Tem mais alguém? Não, acho que não tem mais ninguém. Já comecei a gravação, tá, gente? Acho que não tem mais ninguém para aceitar. Se tiver alguém para aceitar, vocês dão um toque para mim, tá? Vamos lá, tentar nossa primeira reunião híbrida, né? Do JET. As meninas não estão aparecendo muito ali, né? Deixa eu dar uma viradinha aqui que elas precisam aparecer. Cadê a Ariane? Cadê a Ariane? Vamos aprendendo, né? Organizar o espaço, tudo faz parte. Bom, eu quero dar boas-vindas a todos, todas, né, presentes. A nossa primeira reunião do JET deste ano. E a nossa experiência, né? A gente está tentando fazer várias experiências, tentando sair um pouco do virtual, tentando vir para o presencial, mas sem abandonar os nossos companheiros, né? Que têm nos acompanhado por muito tempo e não podem estar presentes aqui. Então, essa atividade hoje vai ser híbrida, né? Como nós tínhamos combinado no ano passado. Vamos fazer uma apresentação rápida do pessoal que está chegando, né? Tem pessoal novo aí que está vindo pela primeira vez hoje no JET. Gostaria que as pessoas pudessem se apresentar rapidamente, seu nome, interesse, né? Quem convidou, qual que é o interesse de participar do grupo, só para a gente conhecer também os novos integrantes aí. Podemos então, alguém novos, quem se habilita a começar? Eu faço a chamadinha. Eu estou vendo aqui a Jéssica. Você quer começar, Jéssica? Vai lá. Boa noite, pessoal. Eu sou a Jéssica, sou de Guarapuava. Eu não sei se vocês falam de Ponta Grossa ou falam de Guarapuava. Agora fiquei confusa, que o professor Saulo acho que é da Unicentro, né? Isso. Não, estou errada. É, né? Então tá. Eu sou orientanda do professor Alessandro. Eu iniciei o mestrado esse ano na UFG e aí ele me convidou para participar do grupo de estudo. E aí, como eu não sei se vocês são de Ponta Grossa e Guarapuava, eu estou me localizando como de Guarapuava. Eu sou professora aqui no município fazem 15 anos, então assim, eu estou bem distante da universidade há algum tempo, né? Eu estava bastante voltada à escola, ao trabalho, e aí voltei a estudar este ano e acredito que o grupo de estudo vai me ajudar, né, a ir me localizando e me situando nesse universo aí da universidade, da pesquisa e dos estudos. E com certeza vocês vão me ajudar muito, né? A minha pesquisa é sobre a Alcera, a educação. Eu assisti a defesa do Rafael, acho que eu estou vendo ele aí, se eu não estiver confusa, porque está meio distante, assim, vocês. Então eu vi, assim, a apresentação dele já me ajudou bastante a perceber, assim, que é um autor não muito aceito, né? Pelo que eu percebi, assim, tem bastante crítica sobre ele. E, então, acho que o grupo vai me ajudar a entender, né, um pouco mais sobre esse autor, sobre essa proposta. Acho que é isso. Legal. Seja bem-vinda, Jéssica. Obrigada. E você está aqui em Guarapuava? Sim, eu sou daqui. Aí eu vou na quarta-feira para lá que tem aula. Aí se você quiser participar presencialmente aqui com a gente... Que bom, porque eu achava que era lá que acontecia o grupo. Essa experiência, mas na próxima, se você quiser comparecer aqui no centro presencialmente, fique à vontade. Tá bom, obrigada. Eu estou vendo a Samara também, quiser falar um
pouquinho, Samara, fica à vontade. Nossa, sim. Boa noite, não sei se vocês estão me ouvindo direito. Tá dando para ouvir? Sim. Tá bom. Então, eu sou formada em pedagogia, me formei agora durante esse ano, minha colação de grau. A gente se formou no ano passado. Então, eu sempre tive interesse por esse assunto também, inclusive ano passado eu estava cobiçando já esse grupo, só que não dava certo, porque as aulas eram de noite, então não tinha como assistir a aula ao mesmo tempo, sendo que a gente tinha aula presencial lá. Aí hoje o Alcir comentou comigo desse grupo, ele pediu se eu gostaria de entrar, ele me fez o convite, aí eu falei, claro que sim, né, eu já sabia que era com o professor Saulo, enfim, já sabia da temática, eu também gosto, é uma coisa de interesse meu também, aí eu optei por participar. Sobre minha trajetória, no caso profissional, né, já atuo na área como professora, eu dou aula de inglês já tem alguns anos, e como professora no geral, educação infantil e fundamental já tem alguns anos também. Legal, Samara, seja bem-vinda. Muito bom ter a sua Obrigada. Eu adicionei a Fernanda, ela não está aparecendo na minha tela, não sei se ela está, Fernanda Barão. Tô aqui sim. Uhum. Eu vou fechar. Boa noite, pessoal, tudo bem? Tudo, Fê. Então, eu me chamo Fernanda, eu estudei com a Samara também. O intuito foi para poder desenvolver um projeto de pesquisa. Eu me formei ano passado, coleção de grau esse ano. Quem me fez a proposta foi o Alcir, ele também falou que ia começar hoje para aprender mais e ter mais ideias para fazer um futuro mestrado. Então, é isso. Eu atuo na área, eu dou aula no período integral, ali no município de São João, e eu moro em Saudade, aqui perto do Shoppingzinho. Legal, Fernanda, obrigado também pela tua presença e é uma satisfação tê-la conosco. Não sei se tem mais alguém se eu esqueci de mais alguém, queira nos saudar hoje, né? Bom, se ninguém se manifestou, a gente já vai começar, né, as atividades. Faz um tempinho já que a gente está namorando aí com esse encontro. Peraí que chegou alguém, deixa eu abrir aqui. Já chegou. Então, faz um tempinho que a gente está namorando com esse encontro e esse ano eu propus lá, né, para a gente estudar, sair um pouco da filosofia, da história lá do Marx, né, da sociologia, e trazer um autor que ele trata mais a questão da psicologia, né, mas ele trata a psicologia a partir de uma perspectiva marxista, né, a partir de uma visão materialista histórico-dialética. Então, a psicologia que o Vygotsky apresenta, ela está fundamentalmente enraizada na história, né? Vocês vão perceber muito que ele traz a história, ele traz a filosofia. Ele não vai discutir só autores da psicologia. Ele faz essa discussão com a história, com a filosofia, com a sociologia, porque ele tem essa base, né, materialista e uma das propostas do Vygotsky, né, a gente vai ver mais aprofundadamente no livro da Teoria e Método, que é fundar realmente uma psicologia materialista histórico-dialética, né, que é a psicologia histórico-cultural, em parte desse princípio. E o texto de hoje, na verdade, é mais uma apresentação, digamos, né, do que seria essa compreensão do Vygotsky sobre a psicologia, sobre a teoria psicológica. Então ele faz uma grande síntese da concepção de psicologia, uma grande síntese histórica
e filosófica também, né? Vocês vão perceber que é muito fundamentada no Marx e no Engels, né? E ele discute essa compreensão da psicologia. Uma das grandes preocupações do Vygotsky e da teoria da psicologia histórica e cultural é com a formação da personalidade. Vocês vão perceber muito a discussão sobre personalidade aqui nesse texto, né? Ele vai falar bastante sobre a personalidade. E então ele tem essa preocupação, porque ele busca diferenciar essa discussão da personalidade humana das psicologias, né, com base mais biológicas ou mesmo idealistas, discutem uma personalidade humana a priori, né, que existe antes, né, já vem com o homem a priori, ou uma personalidade humana fundamentada nos aspectos biológicos, né, os instintos animais e biológicos que formariam essa personalidade. E a gente vai perceber o seguinte para o Vygotsky, que a personalidade humana ela é produto, né, da história, né, produto da relação humana, né, com o meio, com a natureza, esse processo de transformação com a natureza. Então não é à toa que o título do texto é a transformação socialista do homem, né? Porque ele vai discutir essa personalidade, essa formação da personalidade, uma formação de uma personalidade socialista. E para ele, a gente vive, como a gente vive numa sociedade capitalista, a nossa personalidade é formada dentro dos preceitos do capitalismo. A gente não tem como fugir desses preceitos porque a gente vive numa sociedade capitalista. E é essa formação histórica, cultural, que vai formar a nossa personalidade, né? Com as contradições que existem na sociedade capitalista. Não quer dizer que a gente é capitalista, né, por natureza, mas que a nossa personalidade reflete essas contradições. E que para a gente formar uma personalidade socialista, a gente também tem que mudar as relações sociais, né, as relações capitalistas. A mudança das relações capitalistas também propicia as mudanças da nossa personalidade para uma personalidade socialista. Então ele tem essa compreensão, né, da psicologia. Então ele traz essa discussão. O que é interessante, né, igual eu estou falando aqui, assim, fazendo, né, uma falação, e aí, mas vocês fiquem à vontade para interromper e comentar também aqui, né, o pessoal. A Eliana é psicóloga, tá, gente? Ela tem mais autoridade do que eu. Se ela estiver falando alguma bobeira, Eliana, você me corrige, por favor, né? Mas o que é interessante do Vygotsky é o seguinte: ele entende que as bases biológicas do homem, né, elas aconteceram, elas se deram, né, no processo da evolução natural, né, como a evolução natural dos animais, né, base biológica, elas aconteceram, houve todo um processo de evolução, né, do ser humano, e essa evolução humana propiciou uma transformação do homem, que em determinado momento dessa evolução biológica, né, o homem passou a administrar seu próprio desenvolvimento. Essa evolução biológica propiciou que o homem desenvolvesse o que a gente conhece como um trabalho, né? Vai se fundamentar no Marx em relação a isso. Chega um determinado momento da evolução do Homo sapiens sapiens, né, que ele começa a transformar a natureza em
meios necessários, né, que satisfaçam as suas necessidades. E ao momento que ele transforma a natureza, ele passa a ter o controle dessa transformação da natureza, cria novos objetos, ele também vai transformando a sua própria personalidade, né? Vai transformando a sua própria consciência, a sua própria personalidade. Então, para o Vygotsky, essa evolução biológica, ela teve um patamar, ela chegou num patamar. A gente chegou nesse patamar, né, da evolução do homem Homo sapiens sapiens, um homem que sabe, né? Então a gente chegou nesse patamar dessa evolução. E essa evolução ela não cessa, a evolução biológica ela não cessa para o Vygotsky. A gente ainda continua tendo os mesmos mecanismos de evolução que os outros animais têm, né? Que são os mecanismos biológicos da evolução, ela não cessa. Só que a partir do momento em que o homem começa a transformar a natureza por meio do trabalho, essa evolução ela deixa de ter tanta importância no desenvolvimento do homem. Ela já não é mais a guia do desenvolvimento do homem. Ela tem uma influência muito menor, quase nula nesse desenvolvimento do homem. A gente pegar, né, nos últimos 300 anos, né, o desenvolvimento biológico do homem continuou o mesmo. Pegar os últimos 300 anos, a gente não mudou nada biologicamente. Até 20 mil anos, né, o Rafael está comentando aqui, nos últimos 10, 20 mil anos não teve nenhuma mudança biológica significativa. Não cresceu um dedo a mais, né, não teve crescimento, voltou o crescimento de pelos na cara, nada. Né, a gente continua o mesmo. Só que o homem mudou muito. Não a espécie humana, mas a sociedade humana mudou pra caramba, né? Os tipos de indivíduo que se desenvolveram nesse processo foram tipos totalmente diferentes. Você pegar o indivíduo hoje, do século XXI, e comparar com o indivíduo do século II, né? Em termos sociais, culturais, há uma mudança muito distante, né? Muito diferente do que aconteceu. Então para o Vygotsky, é essa linha do desenvolvimento que vai importar para a psicologia, não a linha do desenvolvimento biológico. Por isso que ele vai se diferenciar das psicologias evolutivas. Ele vai partir para uma visão da psicologia histórico-cultural. Porque ele entende que o que vai agora influenciar no desenvolvimento humano, e no desenvolvimento especialmente da psicologia humana, né, da personalidade do homem, não são as questões biológicas, mas são as questões sociais. É o desenvolvimento das forças produtivas do homem que vão desenvolver a psicologia do homem. Então essa psicologia, né, ele usa até a citação do Marx, né, as forças essenciais do homem não estão dentro do homem, estão fora do homem. Então essas forças essenciais, né, a psicologia humana, ela não está no mecanismo interno, no funcionamento interno, mas elas estão fora do homem. Então na sociedade, na cultura, na linguagem, no símbolo, no signo, né, o Vygotsky usa a categoria do signo como essa ferramenta que vai propiciar esse desenvolvimento das capacidades humanas, né, da psicologia humana. Então ele traz essa primeira divisão do Vygotsky, né, da psicologia vygotskiana com as outras psicologias, é justamente essa, compreender que a psicologia tem que partir não das questões biológicas e evolutivas, mas das questões sociais, né? Das questões culturais e sociais do homem. Não que as questões biológicas não tenham influência. Vygotsky não nega o papel da biologia.
A biologia continua funcionando, a gente ainda tem sede, a gente ainda tem fome, né? A gente ainda sente frio, a gente... e se essas necessidades fundamentais não forem satisfeitas, necessidade de calor, de ter uma moradia, de ter uma boa alimentação, de ter descanso, as nossas funções psicológicas também não vão se desenvolver. Isso é claro para o Vygotsky, né? Essas questões fundamentais biológicas, elas continuam influenciando, elas continuam exercendo, né, o papel delas, né, na própria vida humana, né? Digamos, o Vygotsky, ele faz uma compreensão do desenvolvimento ontogenético e filogenético, né? Então, essas questões biológicas, né, elas estão relacionadas ao próprio desenvolvimento ontogenético, que é próprio do indivíduo, né? Próprio do indivíduo. Então, o indivíduo precisa se alimentar, precisa dormir, precisa comer, precisa se divertir, ter lazer e tal, né? Para ele poder se desenvolver. Isso faz parte do desenvolvimento ontogenético próprio do indivíduo. Mas tem o desenvolvimento filogenético, que é da espécie, né? Da espécie humana, né? Que ultrapassa o indivíduo. E essas questões não estão relacionadas necessariamente com esse desenvolvimento. Então, nesse desenvolvimento filogenético, né, aí entra o papel preponderante da cultura, da linguagem, do signo, do símbolo, que é esse papel preponderante que vai fazer com que, né, cada geração se desenvolva de uma determinada forma. Cada nova geração que passa, ela vai ter uma determinada forma de desenvolvimento. Mas por que ela tem uma determinada forma de desenvolvimento? Não é por conta das questões biológicas. É porque em cada geração a humanidade produziu, né, transformou a natureza, desenvolveu as forças produtivas de uma determinada forma. Então, na época da Idade da Pedra, né, da Pedra Lascada, teve um processo de desenvolvimento filogenético, né, do gênero humano, que propiciou o desenvolvimento psicológico do homem da Idade da Pedra. Mas o homem da Idade do Bronze vai ter também um outro tipo de desenvolvimento, porque na Idade do Bronze você teve o desenvolvimento de outros materiais, de outras ferramentas que possibilitaram um domínio maior da espécie humana sobre a natureza, né? A mesma coisa hoje, o desenvolvimento do capitalismo, né? Das forças produtivas do capital, da máquina robotizada, da comunicação, da internet, também vai propiciar um outro tipo de consciência, um outro tipo de desenvolvimento psicológico, né? Que é resultado desse desenvolvimento das forças produtivas. É o resultado desse desenvolvimento. Então, para o Vygotsky, ele vai apontar esse caminho, né, da psicologia, né, desse desenvolvimento da psicologia, diferente de outras concepções psicológicas. E ele vai tratar necessariamente a questão da personalidade, entendendo o seguinte: olha, a humanidade desenvolveu, hoje a gente tem um nível elevado de desenvolvimento, né? Um nível elevado de desenvolvimento das forças produtivas, de produção de riquezas, só que, mesmo dentro desse grande nível elevado da produção da riqueza, que a gente não tem uma psicologia só para todos os seres humanos, porque a gente tem uma distribuição dessa riqueza de forma desigual. Isso também faz com que o desenvolvimento humano das pessoas, dentro dessa sociedade que tem uma ampla
desenvolvimento da riqueza também seja um desenvolvimento desigual. E aí ele vai também trazer a importância da psicologia e entender o papel das classes sociais no desenvolvimento psicológico dos indivíduos. Não dá para entender, não dá para a gente tentar entender a psicologia, o desenvolvimento da personalidade, sem fazer a compreensão das lutas de classe ou das classes sociais nesse processo. Porque não existe uma psicologia só que vai servir para todos, né? Esse amplo desenvolvimento psicológico também cria um processo de, né, a gente vai chamar, Marx vai chamar de alienação do homem. Uma alienação uma alienação que é a diferença entre aquilo que a humanidade conseguiu desenvolver do ponto de vista, né, do gênero humano, da cultura, né, aquilo que ela conseguiu desenvolver do ponto de vista, né, mais alto da sua cultura e o desenvolvimento dos indivíduos. Porque a humanidade conseguiu desenvolver uma alta cultura, um alto desenvolvimento, mas ainda à custa, né, da vida de muitos indivíduos. Aí que entra a relação de classe. As custas do subdesenvolvimento de muitos desses indivíduos, que não vão ter a mesma compreensão, ou que não vão ter o desenvolvimento, a ideia completa desse desenvolvimento social, desse desenvolvimento do homem. Que aí ele vai tratar dessa relação desse homem que é um homem, né, que foi subdividido. A divisão de classes também vai ter uma grande importância nesse processo dessa alienação do homem, desse desenvolvimento psicológico do homem, né, das capacidades humanas, né? Então, a partir do momento que você acaba sendo obrigado a seguir um único rumo na vida, né, uma única profissão, uma única coisa na vida para você sobreviver, você acaba se desenvolvendo a partir daquela profissão, a partir daquele ramo da vida. A gente vê muito alguns clássicos assim da literatura, né, que tratam bastante desse tema. Você tem o livro do Camus, né, sobre ele fala da peste, né? Ele fala de um burocrata, né? O cara, eu esqueci o nome do burocrata, mas ele só sabia viver entre a burocracia. Então a vida dele era a vida do burocrata, né? Era essa relação. Ele entendia essa vida, né? Entendia as relações como as relações da burocracia. Então a psicologia dele foi vertida para essa, né, relação da psicologia, dessa relação do trabalho dele, né, da burocracia. Então é disso que o Vygotsky está tentando tratar, né? Tentando dizer que essa divisão do trabalho, ela mutilou o homem, né? Ela mutilou o homem do campo e mutilou o homem da cidade também, né? Mutilou o camponês, né? E o camponês, ele até tem um desenvolvimento físico, né, mais desenvolvido, tá, porque ele trabalha com a terra, mas o homem da cidade não tem esse desenvolvimento físico, porque ele fica trancado, né, várias horas trancado na fábrica e trabalhando. Isso também atrapalha o seu desenvolvimento psicológico, né? Então ele trata dessa relação entre o desenvolvimento dos indivíduos e a relação do gênero humano, né,
dessa produção humana que forma, né, essa psicologia humana. Se vocês quiserem comentar, tá, gente? Eu estou falando aqui também, não sei se alguém quer comentar alguma coisa aqui, fica à vontade, tá? Então, pro Vygotsky, né, ele entende assim, que o desenvolvimento da psicologia humana ele tem que ser um desenvolvimento completo, né? Um desenvolvimento físico, psicológico, social, é um desenvolvimento, uma compreensão da totalidade. É o desenvolvimento, aquela ideia do Marx, né, da omnilateralidade, o Vygotsky, ele ressalta aqui, né, qual que é o desenvolvimento para todos os lados, não é um desenvolvimento unilateral, como acontece na indústria, no sistema capitalista. A gente tem um desenvolvimento unilateral, a gente aprende a desenvolver só uma capacidade e uma habilidade para o trabalho, né? Hoje está muito em voga as competências e habilidades, né, dos trabalhadores. Então, né, é um texto bem interessante para discutir isso, porque o que o capitalismo exige do trabalhador é desenvolver habilidades ou competências que vão, de alguma forma, servir para o trabalho, servir para, né, a produção do capital. E o Vygotsky vai apontar o seguinte: não, a humanidade hoje já tem um patamar de desenvolvimento capaz de desenvolver de forma ampla todos os seus indivíduos. Todos os indivíduos podem se desenvolver de forma ampla, tendo acesso a esse produto, né, cultural do gênero humano. Então, ele vai fazer essa discussão e apontar no texto dele que, vamos lembrar que esse texto aqui, né, ele não é tanto um texto psicológico, né? Então ele não vai discutir a questão das funções psicológicas superiores, né? Depois a gente vai mais para frente num outro texto falar mais sobre isso, sobre o desenvolvimento das funções psicológicas superiores e essa relação com a personalidade. Mas aqui ele vai apontar que para o desenvolvimento, né, completo do homem, para essa transformação socialista do homem, a escola vai ter um papel fundamental. E aí ele traz esse papel da escola nesse processo de desenvolvimento do homem, né? E aí ele também faz alguns alertas. Quais são esses alertas, né? Ele fala: olha, a gente tem que tomar cuidado no seguinte: a gente faz a crítica da sociedade capitalista, o modelo capitalista como ele está sendo formado, porque ele aliena o homem. Mas o modelo capitalista, ele conseguiu desenvolver as forças produtivas do homem. Então, às vezes, quando a gente olha essa sociedade capitalista, a gente tem uma visão um tanto nostálgica, melancólica ou romântica, né? Ele vai citar o Rousseau e o Tolstói, que eles têm visões românticas, né, do desenvolvimento humano. Porque o Rousseau vai, né, quem leu lá o Emílio, ele vai fundamentar, né, que a verdadeira educação do homem, ela está baseada nos instintos naturais do homem, né, nos instintos biológicos do homem. Então isso é um certo romantismo que o Vygotsky vai apontar. Não são os instintos naturais, são essas forças essenciais. E o Tolstói também vai ter uma visão tanto romântica, né? Pensando, o passado era mais bonito, né? No passado a gente tinha um desenvolvimento melhor. Lembrando que o Tolstói é um pouco bucólico, ele, né, defende muito o camponês e tal, então ele tem essa visão também, né, de passado, que o passado era melhor, que, né, essa visão do campo, trabalho com a terra. E o Vygotsky vai alertar para isso. Olha,
não é porque a sociedade capitalista desenvolveu desse modo as forças produtivas, né, desse modo desigual, que gera essa desigualdade, não quer dizer que ela não tenha um potencial transformador do desenvolvimento da humanidade. Então a gente não tem que olhar para trás, a gente tem que olhar para frente. A educação tem que ser uma educação do futuro, olhando a partir do desenvolvimento que nos foi dado, né, ou que a humanidade conseguiu criar. Então, esse potencial, ele está, né, a gente está vivendo hoje, conseguindo conversar com vocês aí em Chopinzinho, em outros lugares, a gente aqui em Guarapuava, conversando em tempo real, é um desenvolvimento da tecnologia. Então, é produto desse desenvolvimento cultural humano. Então, é a partir desse desenvolvimento que a gente vai desenvolver também a psicologia humana e desenvolver as capacidades humanas. Então, o que a gente precisa mudar, na visão do Vygotsky, não é a gente abandonar esse desenvolvimento, mas a gente mudar as relações que regem, que dominam, né, esse desenvolvimento. As relações sociais que entravam nesse desenvolvimento. Porque são as relações sociais, elas são relações capitalistas. Tecnologia não é necessariamente criar, ela não é necessariamente um obstáculo, né, para o desenvolvimento humano, mas ela se torna um obstáculo a partir do momento que ela serve como uma ferramenta para extrair a mais-valia, né, ou para subjugar o indivíduo, né, dentro dessa relação capitalista. Então, o Vygotsky vai apontar para esse desenvolvimento futuro. Entender essa tecnologia, dominar essa tecnologia, dominar a cultura, mas não dominar a tecnologia pela tecnologia, mas dominar todos os aspectos sociais, culturais que levaram ao desenvolvimento dessa tecnologia. Então, dominar esses aspectos, essa tecnologia, é isso que vai fazer com que haja o desenvolvimento de todas essas capacidades, né, desenvolvimento psicológico do homem e da sua personalidade, dessa personalidade socialista. E aí ele vai claramente, né, defender aqui a visão do Marx, né, dessa junção que está baseada no Marx, né, dessa junção entre o trabalho produtivo e a educação. Entendendo que a relação da fábrica e da escola, né, do Marx lá. Entendendo que esse trabalho produtivo e a educação não é uma educação do tipo técnico, não é um ensino técnico para formar o trabalhador, né, formar para o emprego, mas é um tipo de formação, né, que vai compreender todo o processo de transformação da natureza e transformação do homem. Porque é isso que é o trabalho. O trabalho é esse processo de transformação. Então, em cada ato do trabalho tem uma história, tem um processo, tem, né, as relações biológicas, bioquímicas, físicas. Então, entender esse processo na sua essência, que é o próprio trabalho. É a partir dessa relação entre escola e fábrica que o Vygotsky defende essa transformação socialista do homem, essa transformação dessa personalidade do homem. E é esse processo que vai liberar o homem para... esse processo não é para encerrar o homem em uma única função, mas vai liberar o homem para entender outras funções, ou para desenvolver outras funções, para ser criativo. Ele cita aqui a questão da politecnia, né? Que é um termo que foi desenvolvido lá na Revolução Russa, né? Educação politécnica, principalmente quem quiser entender mais sobre a educação politécnica, eu sugiro que leia
os textos da Krupskaya, né? Ele cita a Krupskaya aqui, o Pistrak, né? E o Shugin. Shugin e Pistrak, eles vão discutir educação politécnica. E a Krupskaya também, ele cita, né, o papel da Krupskaya também nesse entendimento da educação politécnica, né, como uma educação que vai promover, né, esse desenvolvimento da psicologia e da personalidade humana. Pode comentar, por favor. Não, perguntar. Pergunte. Não, porque essa teorização, né, do trabalho da tecnologia, e aí é desconhecimento mesmo da pedagogia russa. Mas o texto de Vygotsky, que nós estamos lendo hoje, eu estive conversando, é de 1930, de uma Rússia que havia passado por um processo revolucionário desde 17, pelo menos. Então, parece talvez, que é mais lá, só vou tentar me ajudar a entender, que a politecnia faz muito sentido para uma sociedade que revolucionou as suas relações de produção. E se você acompanhar o texto inteiro, quem teve a oportunidade de ler, o que me parece é que você está chamando a atenção para o fato de que as relações sociais, o desenvolvimento das forças produtivas, a transformação dessas relações sociais e das forças produtivas é o que constitui, é algo fundante da nossa personalidade. É isso que nos constitui enquanto pessoa, quanto assim, a consciência, que às vezes fala. E, aparentemente, para você ter, se eu condiciono, por exemplo, como eu penso, como a minha personalidade, as transformações sociais, para se ter algo diferente, que o professor Saulo comentou há pouco, Saulo, né? O que Saulo comentou há pouco, e que está no texto, é que se você está condicionado, digamos assim, a minha personalidade, né, a minha consciência, as relações, as suas desenvolvimento das suas produtivas, para que eu tenha outra, que pode ser, por exemplo, a socialista, eu preciso transformar essa base, essa estrutura, inclusive está no texto, né? Eu preciso transformar isso. Preciso transformar essa estrutura para que aí sim a gente possa ter uma outra consciência. Isso que possibilitaria uma outra consciência. Desde que ele vai vindo apontando no texto das comunidades, sociedades primitivas e tal, como isso vai se desenvolver. Então, falar isso, por exemplo, na Rússia, né, e 1930, que é o texto, né, 1917, que revolucionou esse processo de produção e das relações, parece que o papel da escola fica mais claro. Então, assim, eu preciso, em uma sociedade que já transformou as suas relações de produção, cabe à escola, né, possibilitar o desenvolvimento das suas potencialidades e tal, porque essa sociedade é outra. Mas a pergunta aí, pessoal, como você faz isso? E aí é provocativo para a gente participar. Como você faz esse processo, e, portanto, que possa, de alguma forma, influenciar a personalidade humana em uma sociedade onde as relações e as forças de produção são capitalistas? Então, assim, eu gosto de dizer primeiro, o que funda, ou que influencia fundamentalmente a minha personalidade, a minha consciência, é as relações de produção, as relações e as forças produtivas, enfim. Não é mais o biológico, isso passa a ser o teu papel, um pano de fundo, ele fala no texto. Né? Então, as relações sociais e tal. E numa sociedade capitalista, portanto, a nossa consciência estaria já, não é exatamente condicionada, mas enfim, muito influenciada por essa forma de organização da vida social. Só transformando ela é que a gente poderia ter mais condições, talvez, de modificar. Então, o que faz a escola, aí agora não na Rússia, que já havia transformado, então, numa sociedade capitalista, como a escola pode realmente, e aí pode, a gente vai dizer o porquê que ela pode, só não vai responder talvez, por que ela pode contribuir na formação politécnica. O que a formação politécnica, numa perspectiva socialista, dentro de uma estrutura capitalista, significa de fato? Acho que essa polêmica que eu estou jogando aqui no salão é porque eu sei que
ela existe já, essa discussão sobre a politecnia, um debate sobre isso. Então, é uma provocação para a gente, para ele nos ensinar muita coisa aqui. Como que se faz, né? Eu posso até ensinar várias áreas, vários conhecimentos, várias potencialidades, mas tudo isso está ainda condicionado a uma estrutura capitalista. Então, ao fazer isso, que de fato eu posso estar contribuindo na formação da personalidade, a consciência, quer seja, né? Aí agora é com ele, que é mais para... Ou se alguém tem alguma coisa também para provocar só. Então, assim, primeira coisa, mesmo na Rússia, em 1930, essa compreensão não era tão clara. Não. A compreensão da escola, por exemplo, não era tão clara. Por quê? Sim. A escola, antes da Revolução, ela era uma escola da elite, da aristocracia. A maior parte da população não participava da escola. E quando participava da escola, era expulso da escola. A escola era, né, claramente um instrumento de dominação. Quando os bolcheviques fizeram a revolução e começaram a socializar a escola, né, a ampliar a escola, havia discussões internas, inclusive, né, sobre esse papel da escola. Né? A Krupskaya vai ser importante nesse processo, porque ela vai fazer essa discussão. A Krupskaya é uma revolucionária, né? E ela também era esposa do Lenin. Eu não gosto de falar que ela é esposa do Lenin, Porque depois ficou lá. Depois deu uma baguncinha. A fofoca fofoca revolucionária também é interessante. Também é interessante. Depois ela teve um romance com outro revolucionário. Não é não? Ah, então não é isso. Teve sim. Ela era estudiosa, ela era pedagoga, né? Conhecia bastante da pedagogia ocidental. Ela tinha muitos estudos sobre a psicologia e a pedagogia burguesa, né? E ela era secretária-geral, né, do Narkompros, Secretariado de Educação da Rússia, de toda a Rússia, de toda a União Soviética, desculpa, não de toda a Rússia, de toda a União Soviética. E ela vai implantar, né, esse sistema, a escola do trabalho, a ideia da escola do trabalho, as escolas comunas também, que são ela que vai estar, né, por trás desses processos. Mas ela é importante porque ela traz essas discussões sobre o papel da escola, que muitos revolucionários vão achar que a escola é uma coisa da burguesia, a escola é burguesa, então a gente tem que acabar com a escola. Alguns vão achar que o trabalhador ele é socialista por natureza, porque ele é trabalhador, né? E também não é assim, né? Também todo trabalhador é socialista por natureza, né? Porque ele sofre a exploração capitalista. E a gente vê que não é assim, né? Tem muitos trabalhadores, uma grande parte da classe trabalhadora que sofre e tal e defende o patrão ainda, né? Então também tem essa compreensão que a Krupskaya vai trazer, e que não era tão clara para os revolucionários daquela época, né? O papel da escola dentro de uma organização revolucionária, dentro de uma sociedade revolucionária que era a Rússia. Não só a Krupskaya, o próprio Lenin também, né? Ele vai escrever um texto, A Juventude Comunista, né? Que ele também vai ressaltar esse papel da escola, vai dizer, olha, se a gente quiser sair da luz de gás e chegar na eletricidade, a gente precisa ter escola. Mas a gente precisa tirar da escola o caráter burguês da escola, mudar esse caráter burguês da escola. Uma escola proletária, né? Uma compreensão socialista da escola, uma compreensão socialista da escola. E aí essa implantação dessa escola, a união do trabalho da fábrica, né? A escola integral, né? Na verdadeira escola integral na Rússia era isso, a escola de trabalho, né? Então tinha toda essa compreensão. Então
Isso não parecia claro lá, e isso também não parece claro para a gente hoje. Né? Também o papel da escola, como é que a escola, né? Porque ela é contraditória. A gente vê o currículo escolar, a gente vê a relação de alguns professores, de alguns, né, dirigentes escolares com a escola. Ela tem essa contradição. Na sociedade capitalista, a escola, o papel claro dela é preparar a mão de obra, né, para o trabalho. Preparar não só objetivamente, tecnicamente, mas também subjetivamente esse trabalhador, para que ele aceite as regras do trabalho. Isso está bem claro, né? Essas concepções de competências, aprender. O que está implícito, às vezes até muito explícito também, é aceitar as relações de trabalho como elas estão hoje, né? As relações totalmente desfavoráveis, desumanas e tal. Aceitar e você fazer sua parte e pronto. Então, a escola tem essa contradição. O que faria uma escola politécnica hoje numa sociedade capitalista? Uma visão de politecnia numa escola, numa sociedade capitalista. Eu penso que é mais uma disputa política mesmo. Né? É preparar, é ter experiências, né? Experiência social, experiências sociais, histórica, uma experiência histórica também. Porque também nada também, né, vai surgir do nada. Né? Amanhã a gente vai fazer a revolução e dessa revolução já vai sair uma escola socialista. Né? A Rússia é exemplo disso. Ela fez a revolução em 1917, 1930. O Vygotsky precisou escrever um texto explicando o papel da escola no desenvolvimento da personalidade. Né? Em 1920 o Lenin também discutia esse papel da escola. Então, é a experiência histórica. Eu acredito que é uma disputa política, né? Defender o currículo, um desenvolvimento humano mais pleno pela escola, né? Mesmo dentro da sociedade capitalista, isso faz parte dentro da própria experiência histórica e das disputas políticas que nos cabem dentro da sociedade capitalista. Né? Lembrando que nós somos professores, né? Então a gente também faz a nossa disputa política, a disputa de corações e mentes, como diria o próprio Lenin. Então é a disputa das mentes, faz parte do processo da disputa da subjetividade do trabalhador, da mente do trabalhador e do próprio desenvolvimento histórico desse instrumento que é a escola, que é contraditório na sociedade capitalista, mas que a gente já tem uma literatura e tem um desenvolvimento científico, né, em torno disso. O Vygotsky vai fazer não só o Vygotsky, né, a escola de Vygotsky, né, a Psicologia Histórica Cultural, ela tem todo um aparato assim, de experimentos, de leituras científicas, né, fundamentados principalmente no papel do desenvolvimento do conhecimento científico, o papel da escola, né, da formação científica escolar, do desenvolvimento da cultura, no desenvolvimento da personalidade humana. E então, a gente tem uma literatura, tem um desenvolvimento, e aí eu acredito que a gente defender hoje uma educação politécnica faz parte dessa disputa, né? Dessa disputa ideológica e dessa experiência histórica, né? Com os modelos que a gente tem de escola capitalista que a gente tem hoje. Acho que Sim, por esse caminho, não sei se... se alguém quer comentar alguma coisa aí do outro lado, ao ser, Guilherme, né? Pô, eu vou fazer um comentário aqui cara, que saudade que eu tava desses debates, de verdade. Acho que esse hiato longe da universidade, assim, tudo bem que não faz tanto tempo, assim, mas essas discussões, o quanto que abre a nossa mente, né?
E eu confesso, as leituras de Vygotsky, a gente teve um contato superficial na universidade, mas é um contato que nos permite ter uma noção de como que funciona a teoria de Vygotsky, como que ele pensa a educação, pensa a psicologia, né, e eu estava já com interesse de começar as leituras um pouquinho mais aprofundadas, e vendo esses debates eu achei muito legal, né, a forma como está sendo conduzida nesse ano aqui no grupo, né. Só que falando agora, pegando essa discussão que vocês iniciaram, e do próprio texto, como ela se aparece no texto, eu acho que foi um tique, assim, na minha cabeça, porque a gente estuda o Vygotsky, né, estuda as teorias de desenvolvimento cognitivo dentro da graduação, né, e até mesmo dentro da pós-graduação, algumas correntes. As principais, a gente vê essa corrente biológica, né, a partir de, principalmente, trabalhado muito em cima de Piaget, da visão biológica do desenvolvimento cognitivo, né, mas em contraponto essa visão histórico-social colocada pelo Vygotsky. Mas ela não é tão simples assim também, né, e isso ficou muito transparente nesse texto. De que maneira? Né, a forma como eu compreendi. Né, a gente percebe que o meio social, o grupo social, ele acaba tendo uma predominância no desenvolvimento do ser humano em si, mas não é qualquer ambiente social. Ele até cita que essa sociedade, ela tem alguns motores, né, em modo geral, assim, alguns eixos, digamos assim, né, que seria essa parte de o desenvolvimento da tecnologia e o desenvolvimento da força produtiva junto com a organização social. Aí o entendimento que eu tive beleza, tecnologia é bom para o desenvolvimento? Sim, porque ela melhorou a produção da força de trabalho, melhorou a força de trabalho, melhorou a produção em larga escala. Porém, essa melhora na tecnologia, essa melhora no desenvolvimento, ela não se distribui de forma uniforme na sociedade. Ela é desigual, porque é uma sociedade de classe, né? E aí, como que isso vai refletir nessa sociedade que é desigual, que é formada em classe, como que ela vai influenciar no desenvolvimento das pessoas em si? E aí me veio um insight, assim, basta pegar uma comparação. Eu não lembro quem que citou uma comparação, isso ainda em ambiente escolar. Pega uma criança que nasceu no Alphaville, com todas as condições, com acesso à cultura, com acesso à alimentação de qualidade, e compare com uma criança que nasceu numa favela, numa situação marginalizada, privada da infância, privada da liberdade, muitas vezes. Como que essa criança vai se desenvolver? Qual que é a visão de mundo dessa criança? Ela acaba sendo limitada também. Então, esse insight proporcionado por esse texto também ampliou essa visão. Uma vez eu li também, em alguma discussão nos bancos da universidade, sobre essa questão social, que ela não é tão simples assim. O ambiente, o grupo influencia a pessoa, mas não é qualquer relação. Eu lembro das contribuições do Vallon, que falava, não é qualquer relação, tem que ter uma afetividade, e isso pensando no ambiente educativo, né, mais propriamente, mas de modo geral, você não vai se desenvolver em qualquer ambiente, né, a influência social ela tem que ser positiva, mas infelizmente ainda tem muitas influências negativas que influenciam na aprendizagem, e a gente viu vários aqui colocados pelo próprio sistema geral, que é esse sistema capitalista, né, que impõe condições de desigualdade para o desenvolvimento. E nessas leituras também me começou a me passar umas dúvidas, mas e aí? Qual que é a solução? Então, tem alguma solução, tem alguns encaminhamentos, né, ele aponta no texto ali o papel da escola, o papel da educação nesse processo de transformação, e muito bem a contribuição do Rafael, porque me veio na hora a tese dele ali. Como que eu penso a educação, eu penso uma sociedade diferente vivendo dentro dessa sociedade capitalista? Como que eu penso algo além ou como que a escola consegue organizar o currículo, a formação desse estudante, sendo que a própria escola, muitas vezes, pela análise de currículo, pela análise da sua organização, ela é determinada por fatores econômicos, por fatores capitalistas. Então, esse é um ponto de discussão ali bem que me deixou bem preocupante. Eu estudo, né, talvez aqui temos alguns colegas novos, eu estudo muito a questão do tempo integral, educação, o tempo e a escola, né, e como que, ali, quando eu falo um pouquinho da politecnia, me veio na cabeça, hoje está muito em alta, vamos formar o estudante na sua integralidade, né, e realmente me parece que isso tem uma relação com esse texto do Vygotsky, porque me parece legal, ele quer formar um sujeito na sua integralidade que tem uma visão de vários lados. Só que hoje, essa discussão de tempo integral, né, existem várias correntes também, não é uma coisa
homogênea. Existem muitas correntes, muitas visões, mas me parece que o que está sendo vendido hoje, e aí eu falo vendido como uma mercadoria mesmo, né, de um projeto de educação em tempo integral, ele não é para ampliar essas lateralidades, mas é criar vários fragmentos direcionando para o mesmo ponto, né, desse sujeito, porque basta olhar um currículo, o que é ofertado de diferente, de diversificado para esse aluno, né, então a gente vê que ainda tem muitos desafios nisso, né, então eu acho que esse texto ele me ajudou a esclarecer algumas coisas assim também, e só quis fazer esse aparato porque foi a reflexão que eu consegui desenvolver a partir dessa leitura. Eu acho que vai me ajudar também nos próximos textos, que acredito que a gente vai continuar, né, trabalhando em cima do Vygotsky nos próximos encontros. Bom, era isso o meu ponto. Me prolonguei demais. O guia que a gente está tendo tem uma polivalência, que é formar para polivalência, para você exercer qualquer lugar. Não é uma politecnia, né? Sim. Deixa eu comentar bem rapidinho o que você falou. E o bacana desse texto é que o Vygotsky vê, como ele vê o desenvolvimento da fábrica e tal, a escola é esse espaço de contradição também. Essa é a parte legal, que o pessoal está comentando. Com essas contradições todas, a gente vai precisar pensar em alternativas de agir dentro desse espaço. Né? Pensando na questão da polivalência e da tecnologia, né? E aí, a partir da leitura do texto, ele fala então que que o trabalhador ele perde, né, a autonomia na produção e ele tem que seguir o ritmo da máquina, né, da tecnologia. E daí a gente pensa, se for pensar no contexto educacional, a gente tem a tecnologia, mas o aluno ele está tendo acesso à informação, mas é um acesso, mas não é uma internalização, não é um aprendizado, não é uma compreensão daquilo. Então é um monte de informação, um monte de tecnologia, mas que formação? Que profissional? Eu acho que não vai ter Nem isso. Eu queria comentar algumas coisas que o senhor falou, né? Então, assim, essa discussão que você trouxe o Piaget, né? Geralmente tem um pessoal que costuma juntar Piaget e Vygotsky, né? O Piaget cuida do biológico, o Vygotsky do social, né? Então, isso também faz tudo parte de um processo de apropriação errônea, né? Ou até mal intencionada do Vygotsky, né? Porque o Vygotsky, a todo momento que ele interpreta o Piaget, ele faz críticas ao Piaget no texto dele, né? Essa compreensão dessa relação do biológico com o social. Mas não tem ser, né? Não se aguenta. É uma ação interacionista. É uma ação interacionista. E no Vygotsky, sócio interacionista. Porque o Piaget não é isso, né? O pessoal faz a confusão. Qual que é a diferença do Vygotsky e do Piaget? O Piaget entende que o indivíduo se adapta. É uma adaptação a inteligência é um processo de adaptação. Uma relação de interação. Uma relação de interação. Então ele entende que o processo de inteligência ele é biológico, porque a inteligência é uma adaptação natural do indivíduo ao meio. O Vygotsky vai dizer o seguinte, vai apontar o seguinte, que a inteligência não é um processo de adaptação, né? O homem ele faz uma adaptação, mas ele chama isso de adaptação ativa, ou ele chama que ele depois denomina como apropriação. Diferente dos outros animais, o homem não se adapta ao meio, ele se apropria do meio e transforma esse meio. Né? Dá um exemplo, o urso polar ele tem pelo branco porque ele se adaptou ao meio. Né? O homem que vive lá na Groenlândia, ele não criou pelo branco para se adaptar. Ele matou um urso e pegou criou lá o iglu e pegou o pelo do urso para se aquecer, para viver no meio do frio. Então ele se apropriou da natureza, uma apropriação ativa. Ele não se adaptou à natureza, fez uma adaptação da natureza. E a inteligência para o Vygotsky é isso, esse processo de apropriação ativa, né? E a inteligência ela advém dessa relação com a cultura.
cultura, a relação com o signo. Né? E do Piaget, ele entende que tem um processo de que você puder me ajudar nessa relação, você cria uma... Como é que é o termo que ele usa? Você cria você cria um incômodo no indivíduo e o indivíduo vai buscar se adaptar. Né? Você vai criando incômodo e aí o indivíduo aprende por si próprio. Aí que é o grande problema que o Vygotsky vai criticar o Piaget. Quando o ser humano nasce, a escrita já está produzida, o fogo já foi feito, ele não precisa redescobrir o fogo. Ele aprende com outro. Né? Ele aprende a escrita com outro ser humano, ele se apropria da escrita com outro ser humano. Então ele não precisa reconstruir todo o processo, né, de apropriação, de adaptação, né, desenvolvimento, como seria na visão do Piaget. Então essa grande diferença, né, do Vygotsky com o Piaget, mas tem algumas leituras, principalmente na década de 80, assim, quando começaram a entrar os textos do Vygotsky no Brasil, né, por causa da ditadura, só vai conchegar os textos do Vygotsky, né, no início da década de 80. Quando eles vêm para o Brasil, tem essa interpretação, trazendo o Piaget e o Vygotsky juntos, né? Mas são concepções bem diferentes, assim, bem, até diria até que antagônicas, né? De compreensão da inteligência, desenvolvimento da personalidade. E outro comentário, né? Você falou também desse desenvolvimento, né? Como a gente desenvolver uma escola politécnica dentro de uma sociedade capitalista, né? Eu sugiro que a gente veja a experiência histórica, a própria experiência histórica da burguesia. Muitas instituições burguesas foram desenvolvidas dentro da sociedade feudal ainda. Né? A gente pensar o dinheiro existia no mundo feudal. Os bancos já existiam no mundo feudal, mas não com a mesma importância e com a mesma dinâmica que eles têm no capital. A escola existia no mundo feudal, não com a mesma importância e com a mesma, né, dinâmica do mundo capital. Então, a própria burguesia nos traz a experiência histórica. Foram, né, 300 anos aí, se pensar no início, né, do desenvolvimento do capitalismo, 300 anos para chegar no amadurecimento dessas relações. E a escola também, a gente, não só a escola, né, a gente disputa vários espaços, né? Eu pensando assim, outro dia estava comentando com as meninas na aula sobre as cooperativas, né, o papel das cooperativas, e também tem limites dentro de uma sociedade capitalista, mas são experiências históricas também, né? São experiências que também faz parte da experiência do próprio trabalho. Então, tem outras instituições que a gente precisa fazer a disputa histórica e o amadurecimento delas, né, vem com a própria experiência histórica que a gente vai desenvolver com elas. Né? Aí eu falo para a gente olhar um pouco a experiência da própria burguesia, né, no processo do desenvolvimento dela. Se a gente quiser desenvolver uma sociedade diferente da burguesa, a gente olha a própria experiência da burguesia. Não sei se falei demais. Não, foi mais para dar uma juntada em tudo isso. E aí também, né, você falou a questão da educação integral hoje, né? A gente tem um monte de atividades aí nas escolas, né, educação integral. Tem um monte de atividades que não tem sentido nenhum para a criança, não tem caminho nenhum. Porque uma das coisas também que a teoria histórico-cultural, que a psicologia histórico-cultural vai desenvolver também, dentro desse processo, eles vão desenvolver todo um conhecimento sobre
a atividade, o papel da atividade no desenvolvimento humano, né? Então, o homem se desenvolve a partir do desenvolvimento das suas atividades. E aí tem todo um aparato falando sobre o processo de periodização da aprendizagem. Cada período da vida humana, um período biológico, mas não se restringindo a esse período biológico, mas período social também, essa relação social, né? Do recém-nascido, da criança pequena, da criança, né, com 7 a 9 anos, né? Ele vai falar, a criança no período escolar, né, tudo relacionado com os processos de periodização. Em cada um desses momentos do desenvolvimento, ele vai destacar o papel da atividade guia, ou a atividade predominante, alguns chamam de... Então, tem uma atividade no processo de desenvolvimento, né, do adolescente, da criança, que ela é guia do desenvolvimento, que ela promove desenvolvimento. Claro, não são todas as atividades que promovem desenvolvimento. Tem atividade que em determinado período da vida da criança não faz mais sentido para ela. O bebê, a atividade guia do bebê, ele vai dizer que é atividade objetal. Então, o bebê quer pegar o brinquedinho, quer colocar na boca, quer, né, brincar com os objetos. Essa atividade objetal, ela promove o desenvolvimento no bebê, né, na criança pequena. Mas na criança de 3 anos, na idade pré-escolar, já não faz mais sentido. Aí ele vai dizer que é o jogo de papéis, a brincadeira dos papéis, que tem essa função de promover o desenvolvimento. Mas já na criança de 7 anos, 8 anos, ela até gosta de brincar de jogos de papéis e tal, mas isso já não vai mais promover o desenvolvimento dela. O que vai promover o desenvolvimento dela é a atividade de estudo, aí ele entra no papel da escola, a função da escola. Então, tem toda uma teorização sobre esse processo. E o que a gente vê nas escolas de tipo integral hoje é um resultado de coisas, né? A gente tem que manter a criança o tempo todo na escola, então bota um monte de atividades, né, que não tem sentido nenhum, não promovem desenvolvimento, né? Algumas aí, do ponto de vista ideológico, né, pode discutir elas, a questão da aula de empreendedorismo, etc. Aí contrata umas empresas para animar a criança, né, no período da tarde, período da manhã, período de atividades escolares, período da tarde a gente contrata uma empresa lá que vai lá e dá uma animação para a criança, mas nenhuma tem fundamento pedagógico nenhum, né? Pedagógico e psicológico nenhum desse desenvolvimento humano, né? Porque ela está dentro de uma lógica, né, capitalista, preparar para o trabalho, preparar dentro de uma subjetividade neoliberal hoje, né, uma subjetividade que aceite esses processos neoliberais. Então, ela não tem essa preocupação com o desenvolvimento humano. É o nosso papel, né, fazer essa contradição, né, instigar essa contradição. Vocês querem ter escola integral? Vamos ter escola integral, mas com atividade que promova desenvolvimento, atividade científica, atividade, né, física, de jogos, atividade de oficinas, né, de trabalho. São essas atividades que vão promover o desenvolvimento, né? Eu lembro, na época que o pessoal até brincou bastante, claro, que a Marta, lá em São Paulo, criou o CEL, né? CELS, não sei se vocês conhecem esse centros educativos e tal. E lá no meu bairro, lá em Guaianazes, que é a zona leste de São Paulo, um bairro bem de periferia, tem um CEL, né? Ainda tem até hoje. Mas na época da criação do CEL, lá tem piscina, tal. Então a criança ficava o dia todo lá, mas ela tinha aula de natação, ela tinha aula com instrumentos, né, música clássica. Então o pessoal criticava porque gastava
muito dinheiro comprando, né, violoncelo, que é caro pra caramba, para crianças da periferia. Para que isso? Se elas, né, vão sair de lá e vão ser trabalhadoras, né? Vão trabalhar no comércio, não estão ensinando robótica e nem empreendedorismo, educação financeira. Estão ensinando o cara a tocar violino, aprender uma natação, aprender um outro esporte. Então, a sociedade capitalista tem essas contradições, né? Quando tem uma proposta parecida, né, com alguma coisa que tem uma ideia de promoção do desenvolvimento, aí entram as relações de classe. Se ela é lá na periferia, né, o poder público vai questionar. Para quem está gastando tanto dinheiro com isso? Vão roubar se deixar lá, né, isso aí. Isso não vai servir para nada para essas crianças. Elas vão ser trabalhadoras, não vão ser chefes, não vão ser, não fala de música, né? Maestros de música. Então tem toda essa discussão. Né? E aí o texto do Vygotsky, esse texto aqui, né, ele é um texto mais de apresentação, sintético, né, assim, mais, né, ele não traz tão detalhadamente as suas compreensões, né, as suas pesquisas. Os outros textos outro texto que a gente vai ler, ele vai trazer um pouco mais esses detalhamentos, né, desse desenvolvimento psicológico e mais assim um questionamento da própria psicologia, né? Você falou do Piaget, mas ele também faz questionamentos ao desenvolvimento histórico da psicologia, né? Do egoísmo. Geral. Ele faz a crise da psicologia, aponta essa crise do alimento. Então, a ideia é a gente aprofundar um pouco mais, entender o que seria essa crise e como ela está relacionada também com esse nosso desenvolvimento e com as nossas crises também na educação, né? Porque também a nossa educação ela é perpassada por esses conflitos psicológicos também do desenvolvimento humano. Também vai entender um pouquinho desse métier. Tranquilo? Tá massa? Tá massa? Depois vai combinar. E aí, pessoal, tranquilo? Alguém tem mais algum comentário? Queira fazer? Assim, na minha compreensão, na minha concepção, a gente conseguiu dar conta do texto, né? Acho que foi por esse caminho. Né? Eu acho que deu para dar uma sintetizada no texto. A gente não combinou até que horário nós iríamos, né? Mas acho que agora é 8h30, deu para ter um tempo bom ali. E a gente aqui está presencialmente, a gente vai tomar uma cervejinha ali depois, né? Vocês continuar o texto. Desse jeito eu não tenho pra ir. Sim. Essa é a parte boa do encontro presencial, né? E aí... Boa. E vocês já vão adiantando a leitura. Tá, joia? Não, é show de bola, Saulo. Não sei se os colegas têm alguma outra contribuição, mas eu gostei bastante desse primeiro encontro. Eu acho que deu um panorama inicial do que a gente vai abordar ao longo desse ano ali. Né? Acho que você já mandou lá um outro texto que a gente vai começar a aprofundar, acho que bem interessante também.
né? O formato que a gente seguiu ano passado, eu gostei bastante também, porque dava essas discussões, né, essa leitura acompanhada, comentada, e a gente consegue fazer esse debate final, né, que é o mesmo apanhado, assim, ficou bem bacana. Eu não sei os demais se tem algum outro comentário, mas da minha perspectiva, eu gostei bastante, assim, da gente iniciar novamente. Eu queria comentar que eu fiquei feliz da proposta do Saulo de fazermos de forma híbrida. Talvez em algum momento, quiçá, a gente consiga reunir todo mundo em um encontro do grupo, coisa que a gente vem falando há um tempo já, de combinar algum evento e tal, né? Tivesse todo mundo, porque isso dá um outro gás. Depois da pandemia, a gente ficou tudo muito só na tela e tal, né? E eu comentava esses dias com alguns colegas como essa parte dos grupos de pesquisa em que a gente estava presente, discutia, vinha aqui no PPGE, essas coisas eram legais. Então eu fiquei muito feliz de estar conseguindo voltar a reunir o grupo, assim, claro que pessoas que não podem participar, a questão geográfica mesmo dificulta e outras razões, né? Mas em algum momento, se a gente conseguir juntar todo mundo e tal, acho que seria bem legal. Esse formato está bacana. Espero que esse ano seja realmente bem produtivo as nossas discussões e os bate-papos posteriores, quando encerram, que costumam ser mais frutíferos, inclusive. Ainda mais depois da cerveja. Depois de um gole, tudo pode. Cervejaria foi. Tá saindo foto aqui, gente. Quem puder tirar uma foto aí da tela também pra gente. Aí. A gente registrar lá, eu gravei, acho que gravei. E aí vou tentar botar lá no grupo depois, lá no YouTube. Tá lá no grupo. Vamos lá. Tá lá no YouTube. Então é isso, pessoal. Valeu por terem vindo. Próximo encontro é na última sexta, né? Última quinta, desculpa. Do mês que vem, uma quinta de abril. Já registrem aí. Tá? E aí tem o texto do Vigotes, que eu vou separar. Vou mandar uma separação do texto, que é um texto grande, né? São 100 e tantas páginas. Mas ele está separado em pontos, ó, tem 1, 2, 3, ele está até numerado. Então a gente vai numerando, vai ver a numeração para separar, para não ficar uma leitura muito pesada. Tem pelo menos umas 10 páginas aí para a gente discutir. É isso. Por mim, valeu, gente. Valeu. Bom vê-los. Um abraço. Valeu, gente. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Deu bom. Eu gostei. Eu sinto mais falta dessa coisa. Eu sinto falta. Eu